entrada de Shabat, glória a Deus. Apóstolo Léo, uma honra. Vou pra cá sempre, meu ladrão. Eita, aí. Todo mundo vendo bem a gente aqui? Glória Aleluia. a Deus. Direto de Salvador, na Bahia. Hoje a nossa comunicação com o povo de Deus, a nosso culto, nossa adoração, nosso Shabat. Aleluia, aleluia. E hoje nós vamos acender as 7 chamas dos 7 Espíritos de Deus, profetizando sobre todos nós que não há trevas. Aleluia. Não há falta de sabedoria. Nós teremos todos os atributos divinos ativados para mais este fechamento de semana e início da próxima. Aleluia. Uau. Fecha-se um ciclo, sempre começa outro. Dizem que o Shabat não pertence à semana que passou nem à que virá. Ele é um divisor no tempo, é uma marca de Deus no tempo, para poder marcar todas as semanas da terra com uma celebração ao Criador que descansou nesse dia. Meu Deus. E nós entramos em descanso. Aleluia. Shabat não é da lei judaica. Shabat e Menorá é princípio do Gênesis. Uau. É ação de Deus. Ah não, essa aí o senhor tem que compartilhar pra gente, enquanto eu vou colocando aqui. Shabá é um princípio de Deus, está Gênesis, em Gênesis. Não tem nada a ver Uau. com a lei de Moisés, é um princípio para o mundo inteiro. Ele trabalhou 6 dias e descansou o 7º. Isso é o Shabat. E os 7 espíritos, um para cada dia. Meu Deus. Ciclos é um ciclo que fecha. E a Terra é 7 milênios, nós já estamos no 7 milênio. De Adão a Jesus durou quanto? 4.000 anos. De Jesus até o ano 2000, completou 6. De 2000 para frente, é 7º, é Shabat, o mundo entrou em Shabat. Jesus vai reinar completamente. Por isso está nessa fúria da última hora, e o diabo tentando aprontar algumas aí, mas sabe que pouco tempo lhe resta. Olha, depois que vocês me incluíram, ficou muito turvo. Eu acho que tá bem desfocado. Não, aqui pra gente tá ótimo. Verdade. Mas acho que pro povo, pra você tá desfocado aí, Kátia? Tá, não tá? Tá bem desfocado aqui. Quem tá assistindo tá achando que tá desfocado? Deixa eu ver aqui as pessoas que estão. O pessoal que tá na live com a gente tá desfocado? Dá um toquezinho aqui. Dá um toque aqui, por favor. Não, Portugal já sei. Fora Portugal que você está colocando. Tá assim o quê? Tá assim o quê? Tá ruim? Ah, ruim. Tá. O que será? Não sei. Falta foco, mas aqui tá perfeito para nós. Aqui tá perfeito. E aí, melhorou ou não? Tá desfocado. Tá vendo? Olha, eu vou sair e Isso, se volta. melhorar, nós damos continuidade. E aí quando tiver que orar alguma coisa, você me chama, P. Tá bom. Pode ser? Pode, claro. Tá. Eu acho que melhora, peraí. Será? Vamos ver. A qualidade aí ficou melhor, gente? O que é que vocês acham? Bom, nós estamos transmitindo em 2 lives ao mesmo tempo. Nós estamos na live do Apóstolo Léo e na minha live. Usando a tecnologia em favor do reino. Amém. Vamos ministrar nesse Shabat. Aleluia. A alegria do Senhor, né? Amém. O Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. Aleluia. Normalmente no Shabat não se acende 7 chamas, acende-se 2. Mas nós estamos num Shabat aqui, a moda brasileira, Shabat baiano, Shabat aqui e nós vamos hoje falar dos 7 espíritos, por isso. Tá ruim demais. Peraí que eu vou entrar e sair pra ver, peraí. Recomeça aí. Estranho, mas tá ótimo aqui. Sempre é bom. Do meu lado ali o pessoal disse que está muito bom também, já disseram que está legal, a imagem está boa. Deixa eu mudar aqui a iluminação, o perfil dela. Aleluia! Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. E aí, vamos ter uma musiquinha de fundo aí? Vou colocar aqui. Aleluia, Jesus é bom.
capítulo 1 de Apocalipse, diz assim: esta é a revelação que Jesus deu para os seus servos, ao seu servo João, para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, a qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus quanto a tudo o que ouviu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Aleluia. Aí começa a saudação do apóstolo João. Vamos ver essa saudação? Diz assim: João, há 7 igrejas que se encontram na Ásia. Quantas igrejas? 7. 7 igrejas na Ásia. Guarda o número aí de igrejas que tinham na Ásia. E é um padrão. Deus vê 7 igrejas na terra. Ainda não sabemos da minha parte, digo eu, discernir quais são as 7. Alguns têm colocado 7 períodos de igreja, 7 dispensações das igrejas, os 7 fases que a igreja já teve na terra, e assim vai por diante. Não discordo de nenhuma, mas não tenho outras explicações. Eu sei que Jesus fala que são 7 igrejas que ele tem na terra. Talvez, se a gente olhar hoje, a gente vê 7 tipos de governo de igreja. Episcopal, igrejas mais democráticas, igrejas papais, igrejas onde tem um regime. Não sei qual é o critério que Jesus usa, mas o fato é que chama-se 7 igrejas e 7 Espíritos de Deus. Então, João saúda as 7 igrejas que se encontram na Ásia. Graça e paz a vós outros, da parte de quem? João faz uma saudação, da parte daquele que é, que era e que há de vir. Esse é um. Depois ele diz, da parte dos 7 Espíritos que se acham diante do seu trono, e também da parte do Senhor Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Aleluia! Então, a segunda saudação de João é da parte dos 7 Espíritos de Deus. Esses 7 Espíritos para as 7 igrejas. E ele também vai explicar sobre 7 candelabros. Isso aqui é um candelabro que você está vendo. E essa primeira menção do candelabro vai aparecer na introdução das cartas às 7 igrejas. E ele diz assim: eu, João, estava na ilha de Patmos. Só um momento. Vou pegar só para não gastar muito tempo de leitura. Só essa parte. O que vê você escreve e manda às 7 igrejas. Voltei para ver o que falava comigo, e voltando vi 7 castiçais de ouro, candeeiros ou menorá, ou menorote no plural. E no meio dos 7 candeeiros estava um semelhante ao Filho do Homem, Uau. Com vestes talares, cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhante a bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas, e tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma espada de 2 gumes, e o seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando eu vi, eu caí a seus pés como morto, porém ele pôs a minha mão, pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas que eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. Tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e os 7 candeeiros de ouro,
Pois bem, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Uau. E os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Igrejas são representadas como castiçal. Ao mesmo castiçal que Moisés mandou fazer lá no deserto e colocou dentro do tabernáculo. Então, por aí a gente já vai desmanchando a ideia de que acender um castiçal é coisa do Antigo Testamento. Não, ele está em Apocalipse. E é muito mais ligado à igreja do que a Israel. Uau! Jesus dá a interpretação de são igrejas. Meu Deus! Então, o inimigo tenta fazer com que a gente olhe coisas que são para Israel, mas não são para nós. Quando, na verdade, a interpretação legítima é para a igreja. É para a igreja. Para os nossos tempos. É para todos os tempos. Israel é um prenúncio, ele está construindo uma previsão do futuro. Uau! Então, você tem que entender a história para entender Apocalipse. Se você não entender o que Deus tratou com Israel, raramente você vai entender o que Deus está fazendo com a igreja. Não que a igreja substitua Israel, não. A igreja é a comunidade de Deus nas nações, dos goim, dos separados, que vieram enxertados. E Israel é a sua primeira aliança, a igreja é a posterior. Israel é o primogênito, a igreja são os outros irmãos, o mais novo. Então Deus tem uma família, aleluia, de primogênito e de igreja. Um é formado por uma só raça e tribo, de Abraão. A outra, raças, tribos, povos, línguas e nações, que formam continuidade. Israel e igreja. Aleluia. Então tem que andar juntos os dois. Se você casar isso, a sua teologia vai ficar perfeita. Então quando vemos Apocalipse, nós vemos João, que é um judeu, tendo visões do céu de 7 castiçais, e Deus chamando os castiçais de igreja. E diz mais, Jesus passeia no meio dos 7 castiçais para ver as obras, as boas e as ruins. Uau. O passeio que ele faz em capítulo 2 e capítulo 3 e até o capítulo 4, até o início do 4, aliás, você vai ver que é Jesus andando e descrevendo a igreja. O que tem a melhorar, o que já está bom, encorajando, confrontando. Exatamente. Uau. Ele encoraja, ele desafia, ele elogia, sim, estimula, anima, protege, chama ao arrependimento. Uau. As 7 igrejas. Aleluia. Não é isso? Sim. Então gasta-se 2 capítulos para mostrar o passeio de Jesus, a carta que ele escreve às igrejas e o que ele está observando nessas igrejas. E ele usa uma linguagem do que? Castiçal. Como é que ele usa a linguagem do anjo da igreja? Que eu creio que são os apóstolos de Cristo. Sim. Chama de minha estrela, está na minha mão uma estrela. Os anjos da igreja são as estrelas, 7 estrelas. E o castiçal é a igreja. Você é uma estrela que está na mão de Jesus. Aleluia. E ele está observando a igreja. Meu Deus. Quando ele fala o anjo da igreja, ele está falando da sua liderança. E é interessante, porque ele diz, arrepende. Sim. Como é que um anjo vai se arrepender? Perfeito. Então ele está falando daquele que encarna o anjo, que é o ser humano. Uau. Todos nós temos um anjo ministerial, temos um anjo pessoal. Eu creio. Então, esse anjo ministerial, ele é chamado a julgamento. E é chamado, às vezes, a exortação, para mudar de rumo. Uau. Para se alinhar com o que o Pai espera dele. Porque o comportamento do apostolado, daquela igreja, é determinante para o comportamento do povo. Meu Deus. Porque é por ele que passa o Espírito. Tudo que o seu povo sabe passa pelo teu Espírito. Profundo. Eles não podem ir além do que você abrir ou fechar. Jesus fala isso, né? É. Basta o discípulo ser igual ao mestre. Ao mestre. Meu Deus. E aqui Jesus não usa a linguagem de anjo. Então, qual é a importância para uma igreja? Se ela é chamada de castiçal, de menorá, ela precisa se comportar como um. E o que ela precisa? Ela precisa então ter a iluminação. Toda luz
Deus é luz. Aleluia. E não há nele treva alguma, está escrito. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Uau. Vós sois a luz do mundo. Ó, Jesus não manda a igreja ser luz? manda. E se diz que tem que colocar em lugar alto, que não é para esconder mesmo, é para brilhar, fazer resplandecer a vossa luz, para que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Aleluia. vosso Pai que está no céu. Meu Deus. É um chamado a sermos acesos. Uau. Agora, o que o sacerdote lá na primeira aliança lá fazia? Ele entrava no templo, ele acendia, e uma função, nunca podia deixar a chama apagar. Meu Deus. Então a cada 6 horas entrava um sacerdote e ele reacendia, reabastecia o azeite. E era a única iluminação que o senhor estava falando. Não tem outra lâmpada, não tem janela, não tinha como entrar luz dentro do A santuário. única iluminação era do candeeiro. Do candeeiro. Meu Deus. Então, e como que ele era movido? Óleo, que é o Espírito. A igreja tem que ter essa mesma pureza, né? A iluminação tem que Só, ser... não pode ser falsificada. Não pode ter outros brilhos. Meu Deus. É aquilo que o Espírito Santo queimando na pessoa ilumina. Meu Deus. É o azeite, meu amigo. Uau. Tá violento, hein, gente? Meu Deus. É por aí, é por aí. Agora, esses 7 espíritos, os judeus, eu me lembro, eles também falam algumas interpretações para o Antigo. Por exemplo, os 7 dias da criação. Primeiro dia, haja luz. Primeira criação é luz, é iluminar. Uau. Daí vai até chegar o 7º, que é o Shabat, descanso. Então isso aqui simboliza a plenitude do tempo, desde o primeiro ao último dia. Uau. Então é um símbolo do Cronos e do Kairos de Deus, do tempo em que Deus age na Terra. Deus age sempre no número 7. Aqui está uma representatividade do tempo Cronos E o Kairos. e o Kairos, o tempo que o homem pode contar e o tempo que é contado pelo céu. É isso mesmo. Ele está aqui, nesse símbolo. Uau. Outra coisa, eles também dizem que é como se fosse a cabeça do homem. O governo, porque a vela central, a chama, já não chama vela porque a gente está com vela, mas na verdade era um azeite dentro de um pavio aqui aceso. A vela é um parafina, é um modelo moderno. Agora, é como se fosse a coroa e a cabeça, por isso essa chama se chama Espírito de Senhor. Vou explicar daqui a pouco. Uau. E é como se fosse o teu eixo central, Ok. nosso corpo. Sendo que nosso corpo é dividido. Uma mão, 2 mãos. Uma junta, 2 juntas. 3 juntas, 4 juntas. 5 juntas, 6 juntas, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nossa. A nossa estrutura é um castiçal. Se eu ficar de pé aqui com as mãos abertas aqui, Uau. aqui tem uma chama, aqui tem outra, Meu aqui Deus. tem outra, aqui outra, aqui outra, aqui outra, Ó. e no meio outra. O ser humano é a estrutura de um castiçal. A cabeça Uau. do ser humano é a estrutura de um castiçal. Só a cabeça. Nós temos 2 orifícios aqui, 2 aqui, 2 aqui e 1 aqui. Ah, não. Nós temos 7 Eu passagens. nunca tinha tido um nível de revelação como esse. O ser humano é. Por isso vós Uau. sois a luz do mundo. Meu Deus. Você é o castiçal que está vivo na terra. Aí Paulo vem e diz: ai de mim se não pregar o evangelho. Tem que brilhar a vossa luz. O castiçal. Ou seja, Yeshua Jesus tem que estar completo. A audição dele, a visão dele, o perfume dele Pelo amor e a de voz Deus. dele. Os sentidos todos dele, manifestado na vida do ser humano, é a luz do mundo. Aqui está uma presença que vocês não têm noção. Eu desejo que esteja aí, que Aleluia, está violento. aleluia. Queima mesmo, meu Senhor. Meu Deus, que Venha a tua revelação, glória, Pai. venha a tua glória. Que revelação. Venha a sua glória. Aleluia. Bendito seja o nome do Santo Senhor. é o teu nome, Senhor. Agora vamos ver quais são os nomes dos 7 Espíritos. Amém. Isaías capítulo 11. É o único lugar na Bíblia que tem a relato
do nome dos 7 Espíritos. Alguém anota aí, por favor, Isaías 11. Aliás, tem um outro texto também, trecho em Apocalipse também, que vai tratar disso também, mas eu vou ficar com Isaías 11. Profeta Isaías é o profeta messiânico. De todos os profetas, é o que mais tem texto sobre o ministério de Jesus. Aleluia. Então ele relata com muito mais detalhes do que qualquer outro dos profetas messiânicos, e é por isso que ele é chamado profeta maior. Profeta maior é porque o volume das escrituras dele também são muito maior que os outros. Sim. Mas principalmente o conteúdo aponta para o Messias. Uau. Quem tiver mais perto do Messias é o maior profeta. Por isso Jesus diz: de todos os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João. João não escreveu, João Batista, não escreveu nenhum livro, não fez nenhum milagre. Meu Deus. Mas é chamado o maior dos profetas. Por quê? Porque é o que foi mais perto do Messias, preparou o caminho, ele mesmo conviveu, foi primo de sangue. Ele falou: esse é o maior de todos os profetas, nascido de mulher não tem igual a João. Meu Deus. Só que ele complementa e diz: porém, o menor no meu reino é maior do que João. Por quê? Porque ele ainda é messiânico antes da cruz. Ele não tem a experiência do Espírito de Deus descendo e nascendo de novo. Ele está ainda na dispensação da transição da lei para a graça. Uau. Dos que viessem depois, na unção do Pentecoste posterior, aleluia, ia ser superior a qualquer profeta do Antigo Testamento. Você tem noção do encargo que o céu colocou dentro de cada um de nós? Aleluia. Porque agora os 7 Espíritos de Deus iam descer para a terra e ia pousar em todas as pessoas que crescem em Yeshua. Na antiga aliança, na primeira que a gente pode falar, sim, desceu só sobre alguns. Verdade. Desceu sobre os reis, descia sobre alguns sacerdotes, descia às vezes até sobre um exército inteiro, de uma vez para fazer uma batalha e destruir o inimigo, mas depois ele retirava-se. Então ele fez alguns profetas, mas no novo nascimento, meu Deus, é o que Joel diz sobre toda a carne. Eles sonhavam com isso. Eles sonharam. E a primeira igreja, que era judaica, toda ela judaica, ela entrou. E foi até um certo anos, era pura judaica. Só que Satanás trabalhou tão forte através do Império Romano para arrancar os judeus de dentro da igreja e fazer como se fosse uma coisa separada, e eles não puderam mais liderar a igreja. Ela passou para a liderança gentílica e acabou em Roma. Foi o roubo de tirar a cabeça da liderança judaica que fez com que a igreja chegasse num abismo da idolatria romana. Uau! E a gente está subindo essa escada para voltar para a nossa origem. Por isso estamos aqui com Talit, falando de Shabat, fazendo as coisas e descobrindo a verdade, voltando para as nossas raízes. Meu Deus. Amém, queridos? Aleluia. Vamos ver o nome dos 7 Espíritos, e à medida que nós estamos vendo, nós vamos ascender e profetizar. Meu Deus. Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes sairá um renovo. Repousará sobre ele. Aí vai começar o nome dos 7 Espíritos. Deixe começar com a palavra: tronco de Jessé sairá um rebento. Uau. A palavra hebraica que está aqui para rebento, sairá um renovo, depende da versão que você tiver aí. Você pode ir na original e vai estar escrito Netzar. 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 É a palavra que refere a? O broto. O broto. O rebento. Uau. E qual é a amplitude dessa palavra do hebraico? No hebraico isso aqui ganha uma conotação. Eu imagino. Meu por isso Deus. Que você já foi logo em cima da pergunta. Bebê da fonte. Netzar é um broto que sai da oliveira, não é de qualquer árvore. Uau! A que dá o azeite, que é símbolo do Espírito. O azeite em Israel é símbolo do Espírito Santo. O Netzar que está vindo aqui,
O broto que está vindo, Netzar, é da oliveira, não é de qualquer árvore. Então, a palavra Netzar vai caminhar no templo e vai virar Nazaré. Ai, ai, ai. Uau. Netzar, Netzaré, Nazaré. Uau. Nazaré, a nossa tradução da Nazaré é Netzaré. Então, o Netzaré, o broto que vai dar raiz a essa palavra, que vai virar o nome de uma cidade, Uau. que é onde o Messias vai morar. E aí ele vai chamar-se o Netzarim, o Nazareno, que a gente diz, Nazareno. Meu Deus. Já estamos falando de Isaías 11, só quando chamei de Nazareno. O broto. O broto de oliveira, o que traz o azeite novo. E os cristãos em Israel até hoje, quando você vai referir, esse aí é um Netzarim, é um Nazareno, significa cristão. A palavra cristão em Israel é traduzida por um derivado de Netzar. Vocês são os pequenos brotos que surgiram dele. Meu Deus. Nós todos somos brotinhos, os Netzarim. Notzarim, na verdade eles falam. Vocês são da seita dos Notzarim. Meu Deus. Em hebraico é assim. Essa é a palavra. Ou seja, vocês são esses filhotezinhos do azeite Que da brotaram. oliveira que brotaram do broto de Jessé, brotaram de Jesus, brotaram do Nazareno. Nossa. É forte demais. Para nós a gente lê, passa batido. Isso é Meu Deus. Das suas raízes sobe o renovo. Nós vamos baixar a live e depois vamos jogar no YouTube com certeza. Pode ficar certo disso. De suas raízes sai um renovo. Uau. Esse broto, esse Netzar que sai, ele não sai do tronco. Todo Netzar, todo broto de oliveira, ele não sai do lado, eles vêm de raiz. Por isso a planta está no chão, ele vai saindo do lado. Ele não é um galho. Um galho. Não. Não é um galho. Ele vem da raiz. O broto sai colado na raiz. A raiz superficial. Não a raiz que está embaixo. Ok. Porque tem uma que vai para baixo. Mas tem uma raiz superficial. Ela sai assim como se fosse aqui nesse castiçal, daqui, ó. Ele sai daqui, ó. Vocês conseguem ver aqui? Como se fosse daqui? Dá para ver lá, ó. Dá pra ver aqui. Tá vendo? Uau. Ele sai daqui, ó. Meu Daqui Deus. de baixo. E ele vai fazendo isso, ó. Ele vai crescendo aqui do lado. Como se fosse uma haste do castiçal. Eles vão saindo, os brotos vão saindo. É como se o castiçal fosse uma árvore. O próprio castiçal, o formato desse aqui, é uma árvore. Só que cada cristão novo que vai saindo é como se fosse uma haste nova, um broto novo, Uau. cheio de azeite, para formar o grande castiçal de Deus, que é a sua árvore, a nossa árvore genealógica em Cristo, novo nascimento. É como se fôssemos um broto a mais, saindo Então, da mesma raiz do Pai. O significado de estar enxertado na videira, que o pai é o agricultor. É esse daqui, ó. Meu Deus do céu. Gente, é muito profundo. Forte, muito profundo e vai mais, quer ver? Esses nazarenos, esses notzarim, esses brotinhos que estão surgindo nesse grande tronco de Jessé, que aponta para o broto principal, que é Jesus, e nós vamos saindo Aleluia. dele, eles são para iluminar, porque o azeite é para trazer, o azeite era o que queimava para fazer luz. Meu Deus. Não existia luz artificial, toda a lâmpada, a lamparina, né, era acesa com azeite. A nossa luz, a nossa vida nesse mundo é para ser gasta com o Espírito Santo queimando na nossa vida. Uau. É por isso que o castiçal é algo assim, é a igreja. Por isso que ele falou, vocês são a luz. Eu passei no meio dos castiçais. Os castiçais vivos são montados dos brotos, dos Netzar, que saem de Yeshua, sai de Jesus, e vai montando castiçais sobre a terra.
Meu Deus. Se Deus mostrasse uma visão espiritual, a gente era visto como um castiçal, como uma árvore em forma de castiçal. Amém? Uau. É muito lindo, é muito lindo. Agora, vamos ver agora como é são os nomes dos 7 Espíritos. Amém. E à medida que eu for falando o nome, você vai acendendo. O primeiro e acende sempre é o central. Uau. Não é ao lado, nem é aleatório. O primeiro a ser aceso é o Espírito do Senhor. O senhor poderia então explicar, porque está sendo muito profundo. Então sempre é O do meio, que é o Espírito do Senhor. Olha só. O Espírito do Senhor repousará vai surgir um broto. Olha a profecia de Isaías. Do tronco de Jessé sairá um rebento. Jessé por quê? Jesus é da linhagem de Jessé. Sim. Do tronco de Jessé sairá um broto, e das suas raízes sairá um renovo. Do velho, Deus vai tirar um novo. Meu Deus. Oh meu Deus, uma estrutura antiga vai sair uma árvore nova, um broto que vai dominar o mundo inteiro, aleluia. Oh, glória. E repousará sobre esse broto novo, sobre esse Netzach, repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Pronto. A coroa, ele se torna Senhor, está sobre Cristo o Espírito do Senhor. Por isso Yeshua, Jesus, nunca disse que ele fez algo próprio. Sabe que Jesus nunca teve criatividade? Uau. Meu Deus. Eu tive uma boa ideia, vou fazer isso aqui. Não, ele diz, eu só fiz o que eu vi meu pai fazer. Ele tem Senhor, ele não é Senhor. Ele se torna depois Senhor de todos. Mas para quem quer subir e ser Senhor, tem que ter um Senhor e uma servidão de obediência até se preciso morrer. Meu Deus. Aí ganha um nome sobre todo nome, aí ganha um direito de mandar. Aí o negócio tá aqui, tá violento, viu, meus irmãos? Meu Deus. Quem quer chegar mandando e nunca passou por obediência de servo, não entendeu nada ainda. Que isso, hein? Espírito do Senhor está sobre ele. E ele vai se tornar Senhor depois. É verdade. Um nome acima de de todo nome. E a nossa autoridade para ordenar e ser obedecido no reino do Espírito está vinculada ao nível da obediência que temos ao senhorio de Cristo. É proporcional. Aleluia. Você obedece, então quando você der uma ordem espiritual, o mundo espiritual vai te obedecer. As coisas vão seguir do jeito que você manda. Porque primeiro você ouviu e teve um Senhor sobre você. Aleluia. Aí você ganhou autoridade para ser Senhor, para ordenar também. Meu Deus. Por isso a autoridade está muito proporcional ao nível que essa velha é acesa. Você pode aceitar Jesus como Salvador. Uhum. E isso não tem mérito nenhum. Uhum. Passa a ter mérito só na hora que ele vira o Senhor. Uau. Sabe por quê? Se a polícia pegar alguém aí, a polícia não, um bandido sequestrar alguém, levar aí preso. Certo. Aí a polícia vai lá e entra com o bope, quebra a porta, prende ladrão, algema e saca você de lá, salvou você. Qual é o teu mérito? Nenhum. Eu fui salvo. Você foi salvo. Você não fez nada. Alguém orou por você, alguém jejuou, pagou o preço, pregou o evangelho, você só... Meu Deus. Só disse sim, estou aqui. Meu Deus. O bope chegou, Jesus levou. Pronto. Uau. Agora, a gratidão que te leva a dizer, de agora em diante, Ele é meu Senhor, porque salvou minha vida é dele. Agora começou a verdadeira história do senhorio. As lágrimas estão querendo explodir, eu estou me controlando aqui. É fácil só ter como Salvador, porque eu tiro os benefícios e continuo levando a minha vida do jeito que eu quiser. Que isso, hein? Agora ter Senhor, meu amigo, não é igual ser corintiano, nem torcedor do Bahia, não. Uhum. Você pode torcer pro Bahia do jeito que você quiser, a hora que você quiser, quando você quiser, até onde você quiser. É verdade. Assiste quando, como. Agora, seguir o Senhor é o do jeito que ele... aí acabou suas vontades. É a hora que você toma a sua cruz, negando a si mesmo. Aí. Como é bom ter dois pregadores. Um vai lá e busca... Eu sou o discípulo. Ele é o meu sacerdote. Então quem tem o Senhor, quem tem o Espírito Santo, aqui começa a mudança. A vida de uma pessoa não muda só quando ela é salva.
muda quando ela aceita o senhorio. Epa, não, tem que falar de novo, paizão. Quando que a vida de um cristão... Porque tem muitos que estão frustrados. Exato, porque eles não deixam Jesus ser Senhor. Eles querem continuar fazendo do jeito dele, vivem quebrando a cara, as coisas não acontecem, nada flui, e aí decepciona. Meu amigo, você não deixou ele ser Senhor? Você que está sentado no trono, então quer dizer, vai chegar um ponto que você vai frustrar mesmo. Ou se renda total com o senhorio, e aí você vai começar a brilhar. Uau! Aí as pessoas vão notar, opa, nossa, essa pessoa é tão diferente. Meu Deus! Porque ela tem Senhor, ela morreu. Ela começou a desaparecer. E um brilho começou a vir. É senhorio que faz isso. O Senhor é meu pastor. Ei! Nada Me faltará. para quem que não falta nada? Para aquele que tem Ele como Senhor. Não é? Falou, Ele é meu Salvador e nada me faltar. Não. Irmão, ser Salvador, o Moisés entrou lá no Egito, desceu 10 tapas na cara de Faraó, 10 pancadas, em hebraico diz pancadas. Uau! A palavra é pancada, a gente fala praga, mas é murros, pauladas. Deus deu 10 pauladas e tirou o povo. Pronto. Agora foi 40 anos para eles aceitarem como Senhor. Né? Uma coisa é viver de livramento, outra coisa é viver do discipulado. Senhorio. Meu Deus! Então, por isso tem que ser a primeira. é a primeira. E a central, porque você tem que coroá-lo, está na sua cabeça, não está nas ações dos braços. Tá Pelo aqui. amor de Deus, hein? Ele vira coroa. Quando Ele tomar a coroa da nossa vida e sentar no trono, e aí a luz é outro nível aqui, ó. Pelo amor de Deus. Então, quando vem o Senhor, aí em seguida começa uma operação. Repousará sobre ele, aqui é Jesus, que ele teve os 7 espíritos completos. Ele nunca, como eu disse, nunca teve criatividade, nunca teve nada que inventou. Ele diz, eu só fiz o que eu vi o Pai fazer. Uau. Até quando o rapaz chegou lá e disse, bom mestre, ele disse, por que me chama bom? Só tem um. É Deus, cara. Para com isso. Vem rasgacila não. Esvaziou-se. Até a morte. Ai, ai, ai. Vamos lá. Então ele diz assim, o Espírito repousará sobre ele. Então, o Espírito do Senhor, pronto, primeiro. Segundo, o Espírito de sabedoria. Vamos acender a sabedoria agora. Da direita para a esquerda, a primeira da direita, no extremo agora. Da sua direita, isso, vai lá. A pessoa que estiver lá em casa teria que ser o contrário, porque a imagem da live sempre está ao contrário, né? Então você acende da direita para a esquerda, ok? Como o Du acendeu aqui, ó, a direita dele é essa aqui. Aqui O da caixão tá direita, isso. porque ele está de frente Se para mim, fosse tá, eu que gente? estivesse acendendo, Ele acenderia o isso, contrário. eu ia acender daqui para lá. Como eu estou acendendo da direita para a minha esquerda. Isso. Se você for fazer na sua casa, faz direitinho. Aleluia. Por quê? Porque na língua hebraica se escreve da direita para a esquerda. Nosso sistema a gente escreve da esquerda para a direita. Na língua hebraica a gente vem escrevendo assim. O hebraico ele é escrito daqui para cá. O Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria. O Espírito de sabedoria é o segundo Espírito que está registrado. Que isso? Esse Espírito de sabedoria é que vai fazer com que uma pessoa saiba e entenda as coisas da vida. Meu Deus. Ele não é tanto fruto de conhecimento intelectual. Ok. Não é adquirido por muita pesquisa, muita internet. É um jeito, é uma é saber, revelação. Ele sabe viver com os filhos, ele tem uma sabedoria de vida. É para a vida. Uau. É uma coisa para o dia a dia. Então essa pessoa que vai receber o Espírito de sabedoria, ele recebeu o Senhor, Deus começa a acender nele o Espírito de sabedoria, o Espírito Santo vira sabedoria na vida dele. É um Espírito, é como um anjo que vem. Uau. E essa sabedoria vai ajudando ele a resolver tudo no dia a dia. Meu Deus. Torna a vida leve. Esse Espírito tem as respostas certas para as questões difíceis. Quando estiverem diante de autoridades, não temais. Exato, a sabedoria. Ao abrir da sua boca, Deus. eu te encherei. A sabedoria livra até a cidade, está escrito. Um sábio, um homem sábio livrou a cidade. Ninguém deu valor porque ele era só um pobrezinho. Então, a sabedoria é algo
que é do Espírito. Não é de gente que estudou muito. A sabedoria é para os simples até. Sim. Então, quando acende a sabedoria, começa então a mudar a vida da pessoa. Todo mundo chega, puxa vida, aquele cara me ajudou, deu uma palavra assim, sabe? Eu vi o comportamento dele, fiquei só observando como eu aprendi com aquela pessoa. Sabedoria do céu. Meu Deus. Jesus atraía as pessoas que tinham sabedoria. Salomão foi um homem muito sábio, diz a Bíblia. Mas durou um pouco, porque ele perdeu um espírito, que nós vamos chegar lá e vou te explicar o que Salomão perdeu. Ele teve muita coisa, só que foi apagando alguns. E quando apaga alguns, começa a destruição na nossa vida. Uau! Então, a sabedoria. Segundo. Terceiro, repousará sobre ele o espírito de entendimento. Vamos acender agora o entendimento. Vamos lá, meu povo. Entendimento. Aqui, ao lado da sabedoria. Isso, começa a caminhar agora. E aí a luz vai ficar mais forte. O entendimento. Uau. O entendimento, a própria palavra diz, entende da vida, entende das coisas. De repente o cara, puxa vida, era tímido, acanhado, difícil, a família não sabia lidar. Agora vai vendo que ele obedece a Jesus, sabe, se torna sábio para as decisões, toma decisões corretas e começa a entender. A mãe vai explicar, não, mas eu já entendi. O pastor vai tentar falar, não, pastor, eu já entendi, pode ficar sossegado, não vou me revoltar. A não. questão da maleabilidade. É ensinável. Ele começa a entender, parece que sai uma cegueira. Começa a se tornar uma ovelha. Olha, tem gente que rapaz, tem gente que você tem que explicar, e o cara ainda está duro. Tem um outro que fala, pastor, eu entendi. Pode ficar sossegado. Uau! Não é assim? É totalmente assim, totalmente. Você nem usou tanto argumento, você chegou para falar, o Espírito Santo foi na frente e fez ele entender a situação. E você dava até, puxa, o cara vai me interpretar mal, vai achar que eu estou sendo arrogante. É aquele que fica facinho. Meu Deus! É impressionante como esse espírito de entendimento ajuda as pessoas. Uau. Demais. Tira um fardo terrível. Tem gente que está vivendo a vida inteira brigando, está à beira de um divórcio, sempre acusando o outro. Quando começa o senhorio, vem a sabedoria, abre o entendimento, ele vê onde ele estava errando e muda. Nossa, eu não estava entendendo meu marido, não estava entendendo minha esposa. Quantos cristãos têm dificuldade de perdoar, de entender que o erro é dele, às vezes está semeando contenda e colhendo tempestade e não para porque não entende as coisas simples. A serviço está dura ainda, né? Homem de dura serviço. Então, aqui você vê que esse Espírito, o Sete Espírito de Deus, traz entendimento sobre todos os assuntos e vai abrindo a mente. E quando abre o terceiro, começa um nível de milagre tão grande, que veio o quarto Espírito. E o quarto é o Espírito de conselho. Essa pessoa já começa a semear até. Ela já sabe para si e já começa a dar conselho. O Espírito de conselho, gente, tem que vir para a cabeça do presidente da República, tem que cabeça do prefeito, do governador, para a cabeça do pai de família, porque a gente precisa disso e nós oramos pelo Espírito de conselho sobre o Brasil, sobre os governadores, sobre a Bahia, sobre todos os lugares. No final nós vamos orar mais abrangente, mas já declaramos que o que mais está precisando é conselho, maleabilidade, entendimento. Acendamos aqui, vamos declarar: não faltará conselho sobre os céus da Bahia. Os conselheiros terão o bom conselho. Porque um fala, chega e dá uns conselhos certos. Olha, trata a Covid-19, começa, quando está leve ainda, põe a cloroquina. Vem o outro e, que não sei o que, porque não tem teste o suficiente. Meu irmão, como é que vai ter teste se o coronavírus é novo? Novo coronavírus, começou agora, é óbvio que não vai ter teste. Vai ter que ter um grau de maleabilidade, de testes em vida mesmo. É melhor salvar uma vida tentando, né? Do que falar, não testa porque essa não tem ainda exame suficiente. Mas nunca vai ter. Talvez daqui a uns anos. Sim. Então precisa, cadê o conselho de sabedoria de dizer, não, gente? Aí o cara falou, olha, eu fiz esses paraquedas aqui, só que acabei de inventar. O avião está caindo, meu amigo. Você fala, deixa eu testar, porque nós vamos todos se arrebentar. Ah, mas nunca foi testado. E daí? Vamos morrer do mesmo jeito. Pelo menos se der certo. Então agora dizer que não vai tentar.
E uma coisa que tem 70 anos, um remédio que está aí há 70 anos. Uau! Tem matéria do Jornal Nacional da Rede Globo dizendo até grávida pode tomar. E isso há 10 anos atrás, as reportagens, ninguém condenava a cloroquina. Agora querendo condenar. Uma coisa óbvia. Vivi na Rondônia. Leila pegou malária, meu irmão pegou malária, todo mundo pegava malária. A gente comprava cloroquina nos botecos. Porque era bater e valer. Uau! Resolvia mesmo. Então, conselho. Aleluia. O espírito de conselho. Aleluia. Metade já está aceso. Aleluia. Um dos nomes dele é Conselheiro. Conselheiro. Uau! O espírito de conselho é uma das melhores e mais oportunas. É o espírito que mais está precisando agora sobre o Brasil. É de conselho, de sabedoria, mas principalmente conselhos que sejam ouvidos e ouvidos que sejam ensináveis. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E quando uma pessoa simples, ainda que seja, está cheia do Espírito e Deus está dando conselho através dela, gera o quinto Espírito, que é o Espírito de fortaleza. Você está abatido, desanimado, mas chegou alguém, cara, e trouxe o Espírito de conselho e ajustou e deu um rumo. Uhum. Cara, vem uma força para animar, é verdade, dar um gás. Uau! Às vezes você brinca assim, Léo chegou aí, o Gandalf chegou. Às vezes Deus traz o quê? É a pura verdade. Traz um conselho. O que acontece? Fortaleza. Fortaleza. Já vem de imediato. Ativou o espírito de conselho, vem força para quem está sob ele. E força é ânimo, força é vida, força é vigor de continuar. Aleluia. Quando Deus trouxe os conselhos para Josué, pois é, mandou ele ter o quê? Bom ânimo. É seguido. Conselho traz isso. Que isso? Meu Deus. Conselho gera força. É automático quase. E isso nós precisamos. Não é do antigo da aliança. Isso aqui é mais atual. É Apocalipse, é futuro, é presente. Isso é... Jesus, quando passei, ele queria ver se isso aqui estava tudo aceso. Ah, não. É, porque o diabo pode querer apagar. Olha que percepção. Eu queria, nesse ambiente, falar... Aleluia. Eu sinto que precisamos ter mais ações como essa do apóstolo Léo para trazer essa visão profética, essa visão que não é que ela é atualizada, ela não é religiosa, amém, não é uma visão segmentada, isso. É uma visão profética, bíblica, que é para todas as nações. Aleluia. Uau! Quanto mais a gente puder despir da religiosidade, a gente vai entender as raízes, os princípios que Deus queria mostrar com aquilo. Uau. Esse despir da religiosidade é muito importante. Porque eu fazer por legalismo e religiosidade, agora fazer por fé, entendendo, aleluia, e orando e pedindo a Deus que manifeste os 7 Espíritos na nossa vida, amém, na nossa família, na nossa casa. É outro nível, é outro nível. Uau. Aleluia. Aleluia. Foi no mês de outubro do ano passado que Jesus me visitou. Eu vi Jesus num culto e ele falou: eu quero que você acenda o castiçal de agora em diante. Eu nunca tinha acendido. Assim, acendia, mas nunca com entendimento. Aí eu falei: eu vou obedecer a Jesus. Ele falou: você vai usar branco. Olha só, foi antes de começar o coronavírus. Sim. Você vai fazer a festa de Hanukkah, que é a festa das luzes, é chamada. Você vai fazer a limpeza no templo, acender menorá, usar branco. E todo lugar que você for, cada igreja que você passar de outubro para frente, eu quero que você acenda a menorá. E eu fui acender. Quando eu fui acender, eu comecei a ler os 7 Espíritos e Deus foi me explicando a função de cada um na prática, no dia a dia. Meu Deus. A pessoa falou: gente, não tem nada de ritualismo religioso. Aí eu falei: é mesmo. Deus quebrou a religiosidade, mostrou a simplicidade, a pureza do negócio, a utilidade, a necessidade, a biblicidade desde o começo dos 7 dias da criação até o livro de Apocalipse. Está lá os 7. E eu vou fazendo uma tabela de tudo quanto é 7 da Bíblia para mostrar, sim, como é de Gênesis a Apocalipse isso aqui, ó. Jesus queria que a igreja, que o mundo inteiro fosse iluminado. Por isso ele começou a criação à luz do mundo. Por isso que João começa descrevendo Jesus também. Ele é a luz.
estava com Deus lá no reino da luz, desceu aqui para essas trevas, né? Se fez carne, habitou entre nós. Verdade. E agora nós temos a missão de ter os 7 Espíritos em nós e sermos a luz, ou seja, sermos o reino de Deus aqui na terra, iluminar até que tenha senhorio de Cristo, Aleluia. sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, e vamos para o 6º, espírito de conhecimento. Uau. Vamos acender o conhecimento? Lembra que esse aqui é entendimento. Agora nós vamos para o conhecimento. O conhecimento é algo que não é adquirido apenas na cabeça. Não é uma questão empírica. Acumular dados. Ok. Senão aí o computador seria o que tinha maior speed de conhecimento. Certo. Porque não tem nenhum lugar que tem mais acúmulo de dados e informações do que uma enciclopédia ou do que um computador, ok? Mas conhecer, e conheceu Adão a Eva, Relacionamento de intimidade. e gerou o filho. É uma relação íntima que produz o fruto. Meu Deus. Ok. Porque se ela não tiver a produtividade, Uau. essa relação pode ser questionada. Ela é Ok. estéril. Ah, eu tenho intimidade com Deus, cadê o fruto? O que está produzindo? Meu Deus. Então, a chave é esse conhecer, levar para um campo da intimidade, andar com Deus e conhecê-lo. E como conhecer, vai gerar vida, vai gerar discipulado, vai gerar algo benefício para o povo. Alguém ao redor vai comer desse fruto gerado. O mundo vai se alegrar com essa relação por causa de coisas práticas. Não por... Ok. Ai, a grande intimidade com Deus não tem obra. Cadê Meu o fruto Deus. dessa intimidade? Intimidade gera. É um ventre gerando. Conheceu Adão, Eva e gerou. Então, se conhecer sem gerar... Quando Paulo, o apóstolo Léo, fala, né, da união espiritual, Cristo e igreja. Essa igreja tem que estar gerando. comparando ao matrimônio do homem com a mulher, Aleluia. comparando Cristo com a igreja. Tem que gerar. Que conhecimento, hein? Então, Uau. e quando se conhece a Deus, o ama mais ainda. Sim. O ama, vai o amar. Então o Espírito de Deus, ele vai trabalhando. Primeiro você começa como senhorio, é até por fé. Uau. É uma coisa seca até, decidir. Mas vai crescendo na presença do Espírito, até chegar ao conhecimento de Deus. Nossa, conhece a Deus e está gerando fruto desse conhecimento. E aí vai fechar o ciclo. Qual o último Espírito? O temor do Senhor. O temor. O primeiro é o senhorio e a última, O temor. temor. O temor é central, a extremidade Senhorio, é a sim. sabedoria e a outra extremidade é o temor. Senhorio, Sabedoria, temor. temor. Agora você vai entender o que Salomão disse. Aqui está temor, Ah, não. aqui está Ah, sabedoria. não, eu vou voar, gente. Já Presta... pe- Eu já peguei, pegou, já peguei. pegou. Fala então. Não, quando Salomão fala que o temor Do Senhor, do Senhor é o princípio da sabedoria. Vocês estão entendendo aqui, ó? ele estava falando do que mesmo então? Das extremidades. O O alfa e o ômega da revelação. Meu Deus! Meu Deus! É o mesmo tubo aí, ó. É o mesmo tubo! Temor e sabedoria é isso aqui, a proteção do nosso corpo. Quem tiver sabedoria e temor de Deus não é atingido. Que Guarda o isso, senhorio, hein? o senhorio fica aqui dentro, ó. Todo o temor do Senhor, duas Ó, espadas, o senhorio, temor, temor e a sabedoria. E tem um eixo. Que isso. Existe um eixo que sai daqui e passa por aqui e sobe aqui. Meu Temor Deus.
e sabedoria. E o cruzamento em cima do coração. Ah, não. Só o coração para guardar. De tudo que deve guardar? Porque dele procede a saída. Qual saída que é essa? Essa aqui, ó. Que gera temor e sabedoria. Se eu guardar essas saídas, as duas aqui. Meu Deus, meu Deus. Não é abalado mais quem guardar temor e sabedoria. Meu Deus. Agora, conhecimento está ligado com entendimento. Conhecimento ligado com entendimento. E passa desse eixo aqui do meio, Ok. por esse daqui. E ele atravessa, então ele desce nessa direção, ele está nessa direção aqui do nosso corpo. Uau. E por onde ele vai passar, segundo o Espírito diz, pela voz. Meu Deus. Cruzamento do primeiro é no coração. Esse aqui. O primeiro cruzamento é no coração. O segundo cruzamento é a voz. E o terceiro cruzamento é a visão. E o último, o central, é a mente. Então você está ligado visão, Uau. voz, pensamento e coração. Por isso você publica o Espírito por essas Meu portas. Esse é o corpo como castiçal. Uau. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Salomão estava falando então da estrutura do castiçal. Não sei se ele estava vendo ou falando por revelação apenas sem entender o que estava dizendo, mas provavelmente ele estava sabendo o que estava dizendo. Meu Deus. Que o Espírito Santo acenda agora sobre a sua família, sobre a sua região espiritual, Amém. sobre a Bahia, Amém. sobre Salvador essa noite. Amém. Nós declaramos e decretamos os 7 Espíritos de Deus sobre a cidade de Salvador, sobre o governador Rui Costa, sobre o prefeito ACM Neto, sobre os vereadores, sobre a Câmara, Amém. sobre o Tribunal de Justiça, Amém. para que andem em harmonia e paz, Em nome para que de encontrem Jesus. saídas nesses tempos difíceis. Sim, meu Profetizamos também sobre o Brasil, Sim, porque meu Deus. nós estamos aqui na Bahia, a primeira porta de entrada do Brasil. Amém. Bahia é o filho primogênito, é o útero da nação, segundo o apóstolo Terra Nova, Meu Deus. é o início de tudo. Então nós viemos aqui profetizar sobre o Brasil, Aleluia. que os 7 Espíritos sejam acesos e haja conselho, STF, Câmara, Senado, Executivo, Em nome de andem na Jesus. harmonia do Senhor e toma solução para a nossa nação, em nome de Jesus. Venha a solução, venha a paz, venha, Senhor, tira o espírito de confusão e Em trevas, nome de Jesus. sai as trevas que se estabeleceram para jogar um contra o outro, haja agora Unidade em nome de de Jesus, propósito. unidade para propósito para salvar, e seja denunciado aqueles que estão fora, Em caiam nome e de Jesus. sejam revelados sua nudez, sua sujeira, em nome de Jesus, porque a luz traz Em nome também de Jesus. tudo que é bom, mas revela tudo que é ruim também. Em nome de Trevas Jesus. se afastem, Em Brasil nome seja de iluminado, Jesus. corações sejam alinhados em nome de Jesus, como apóstolos e profetas dessa nação. Aleluia. Levantamos nossas mãos e declaramos desde Salvador Em nome de Jesus. toda a glória do Eterno Em sobre a nome de nossa Jesus. nação a partir Aleluia. destas cidades, que é Salvadora, Aleluia. uma cidade que tem o nome do Eterno, do Salvador, Em nome Yeshua de Jesus. HaMashiach. Em nome dele oramos. Amém. Amém. Uau. E amém e amém. Amém. Aleluia. Uau.